Olha, quando o assunto é comprar um imóvel em São Paulo, tem uma palavrinha que a gente ouve o tempo todo e que, acredite, pode mudar tudo: a taxa Selic. E hoje a gente vai entender direitinho como essa taxa pode ser, sabe, a chave que abre ou fecha a porta do nosso futuro AP. E a grande questão que a nossa fonte coloca na mesa é justamente essa. Com a economia do jeito que está, será que a hora de agir é agora? É essa pergunta que a gente vai tentar responder. Bom, para começar a entender isso, primeiro a gente precisa pegar o conceito principal, que a nossa fonte chama de uma forma bem legal de o termômetro do crédito aqui no Brasil. E esse tal termômetro é a taxa Selic. Basicamente, ela é a taxa-mãe dos juros da nossa economia, sabes? É o ponto de partida que o Banco Central define e que influencia o custo do dinheiro no país inteiro. E essa metáfora do termômetro é simplesmente perfeita. Pensa assim: a temperatura subiu, a Selic está alta, opa, o crédito fica mais salgado, mais caro. Agora, a temperatura baixou, a Selic caiu, aí sim, o crédito fica mais em conta, mais acessível. A lógica é essa. Certo. Então, o que acontece de verdade quando esse termômetro começa a cair? Existe todo um efeito em cascata quando a Selic desce. Vamos ver? O impacto é quase que instantâneo. O Banco Central reduz a Selic, o dinheiro fica mais barato para os bancos pegarem emprestado e, claro, eles repassam essa economia para a gente. Como? Com juros mais baixos no financiamento imobiliário. Mas, na ponta do lápis, o que isso realmente muda para quem está sonhando com um imóvel? A nossa fonte destaca dois efeitos bem diretos e, olha, super importantes. O primeiro efeito é aquele que a gente sente direto no bolso. As parcelas ficam menores. Com os juros mais baixos, não é só o valor do mês que diminui, não. O custo total do imóvel, lá no final das contas, também cai bastante. Mas aí vem o segundo efeito, que é uma consequência do primeiro e que talvez seja ainda mais poderoso. O poder de compra aumenta. E o que é esse maior poder de compra na vida real? Significa que, com a mesma renda mensal, dá para financiar um imóvel de maior valor. De repente, como a fonte mesmo aponta, aqueles bairros super valorizados de São Paulo, tipo Moema, Vila Olímpia ou Itaim, começam a caber no orçamento. Então, quando a gente junta todas essas peças, juros mais baixos, crédito mais fácil, a análise da nossa fonte é que talvez a gente esteja bem no meio de uma janela de oportunidade. Isso tudo nos traz de volta para a pergunta inicial, né? Será que o momento é mesmo agora? A fonte sugere que sim, e o principal argumento tem a ver com um certo senso de urgência. E aqui está o pulo do gato, segundo o especialista que a fonte consultou. Economia feita de ciclos, sobe e desce. A recomendação dele é bem clara: aproveitar os juros baixos de agora para travar essas condições num contrato longo. É, na prática, se proteger de uma futura alta de juros que uma hora ou outra vai acontecer. Resumindo a história toda, a lógica é bem direta. A Selic é o nosso termômetro. Se ela sobe ou desce, isso mexe diretamente no custo do financiamento e, no fim, no tamanho do sonho que cabe no bolso de cada um. E isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. Ok, se a Selic é o termômetro, como saber qual é a temperatura ideal para agir? A resposta para isso, claro, é muito pessoal. Mas uma coisa é certa: entender como o termômetro funciona já é o primeiro grande passo.